Uma das primeiras coisas que aprendemos ainda na escola primária é que nós, seres humanos, temos 5 sentidos, correto? Sinto lhe dizer, mas as nossas professoras primárias estiveram enganadas durante todo este tempo, porque a neurociência descobriu muito recentemente que afinal nós temos 7 sentidos. E vou lhe dizer uma coisa, e estes 2 sentidos que estiveram foram pouco compreendidos durante todo este tempo, estiveram camuflados, são os sentidos mais importantes que afetam diretamente a nossa saúde mental e física. Fique comigo e descobrirá o poder que temos aqui dentro. Inspira e Ação, um canal boa onda viciado em saúde, desenvolvimento humano e felicidade. É claro que os 5 sentidos que já conhecemos tradicionalmente, a nossa visão, o nosso olfato, o nosso paladar, a nossa audição e o nosso tato, são fundamentais para a nossa vida. Esses sentidos que, no fundo, nos dão toda a experiência vivida. Mas um detalhe, estes sentidos representam apenas os sentidos da esterocepção, ou seja, eles, no fundo, só recolhem informação do nosso exterior. E então veio a neurociência e nos revelou que, além destes 5 sentidos, que são os sentidos da esterocepção, nós possuímos mais 2 sentidos. O primeiro seria o sentido da interocepção, que é o mais importante para a nossa sobrevivência. Por quê? Na verdade, são todas as informações que chegam ao nosso cérebro do que está acontecendo dentro do nosso organismo. Por exemplo, o controle respiratório, batimentos cardíacos, movimentos a nível digestivo, todas as reações, como podem imaginar, são inúmeras dentro do nosso corpo, são inúmeras reações que estão a decorrer ao mesmo tempo. E essas informações, quando chegam ao cérebro, naturalmente o cérebro processa e toma as principais medidas para que o nosso corpo mantenha-se em equilíbrio. Portanto, este sentido é o mais importante porque ele é vital. E o segundo sentido, descoberto pelos neurocientistas, denomina-se de propriocepção, que nada mais é que a informação que chega ao cérebro de como o nosso corpo está na sua parte exterior. Ou seja, de como é que nós estamos, qual é a nossa atitude postural, quais são os gestos que estamos a adotar, principalmente os gestos faciais. Portanto, toda esta informação de como o nosso corpo está na sua parte exterior e é enviada para o cérebro, trata-se então da propriocepção. Na verdade, esta relação entre corpo e mente já era de conhecimento, mas acreditava-se que esta relação era passiva, de modo que o corpo apenas respondia a estímulos cerebrais, ou seja, se nós estamos com um estado emocional mais triste, que o corpo vai reagir com tristeza. Se eu estou com um estado emocional mais positivo, mais alegre, naturalmente o meu corpo reage com uma postura mais correta, com um sorriso no rosto, e acreditava-se que esta relação era apenas de uma mão, ou seja, que o corpo apenas respondia. Mas o que se conclui hoje, o que a neurociência nos prova, é que esta relação ela é de mão dupla. O que isto quer dizer? Atenção, isto é fantástico. Ou seja, quer dizer que o meu cérebro acaba também por estar atento, ou seja, por receber informações de como o meu corpo está e, de alguma forma, vai modular-se a isto. Ou seja, ele vai criar aqui o que nós chamamos de congruência entre corpo e mente, e o que nós podemos aqui, no fundo, é contrariar determinadas sensações que nós estamos a ter através das nossas posturas e dos nossos gestos faciais. Vocês estão a ver o impacto que isso pode trazer para a nossa saúde? Ou seja, nós já não é uma relação passiva. Ou seja, nós podemos, de alguma forma, trabalhar, ou seja, podemos influenciar o nosso estado emocional através da postura e dos gestos também. E uma prova da importância que o cérebro dá a essa questão postural e a questão dos gestos, principalmente os gestos faciais, é o número de neurônios encontrados na nossa face e na musculatura em torno da curvatura da coluna. Ou seja, isso representa exatamente muitos neurônios, que representa que existe aqui um grande feedback, ou seja, que o cérebro está atento a essa questão postural e aos gestos faciais que nós adotamos. E para compreenderem melhor essa relação entre os gestos faciais e o nosso estado emocional, eu vou citar um clássico estudo da psicologia ainda da década de 80 que revelou aqui detalhes interessantes. Nesse experimento, portanto, a amostra foi dividida em 2 grupos e a ideia era que todos os indivíduos assistissem um filme, uma banda desenhada na altura, sendo que um dos grupos, portanto, o grupo A, estaria com uma caneta presa nos dentes, assim, de forma a reproduzir um semblante aproximado de um sorriso. Enquanto que no grupo 2
estava com a caneta não entre os dentes, mas sim entre os lábios, de modo a simular um semblante mais carregado, mais triste, por exemplo. Ok? Como conclusão, as pessoas que assistiram a banda desenhada com a caneta entre os dentes, com um gesto facial a simular um sorriso, encontraram situações mais engraçadas e mais positivas nesta banda desenhada face aos indivíduos pertencentes no segundo grupo. Ou seja, vejam essa perspectiva de que o cérebro, na verdade, também acabou por ir buscar perante as expressões faciais e modulou, ou seja, e reproduziu aqui, trouxe sensações baseado, portanto, nos gestos faciais. E como conclusão, esse estudo trouxe que as pessoas, ao adotarem realmente gestos faciais, ou seja, aproximar-se do sorriso, quanto mais gestos mais alegres que nós implementarmos, nós vamos tornar-nos aqui mais lúcidos a nível cognitivo e mais predispostos à positividade. Já viram o poder que um simples sorriso pode trazer para o nosso estado emocional e, em segunda instância, para a nossa saúde em geral? Pois é. Agora veja esse segundo estudo que demonstra a relação entre a perspectiva da postura e o nosso estado emocional. Portanto, neste segundo estudo, a amostra, portanto, os indivíduos que pertencentes à amostra, ficaram inicialmente de frente para o computador e perante ao ecrã iriam passar algumas palavras e as pessoas teriam que lembrar o máximo de palavras possível. Mas, em primeira instância, teriam o computador no campo de visão, ou seja, mesmo à frente. E depois, estas mesmas pessoas iriam reproduzir esse experimento, só que, ao invés do ecrã, portanto, estar mesmo no campo de visão, ia estar no chão, o que obrigavam as pessoas a baixarem-se, a adotarem uma postura curvada para conseguirem visualizar. Olha que interessante. Nos resultados, ou seja, enquanto as pessoas tinham o ecrã à frente, ou seja, naturalmente estavam com a atitude postural mais direita, conseguiram, além de lembrar de mais palavras, conseguiram lembrar das palavras de caráter mais positivo comparado com quando estava na posição curvada, ou seja, com uma postura inadequada. Vejam que fantástico essa relação também da postura com a perspectiva não só da memória, né, da parte cognitiva, e também da questão também da positividade, também do estado emocional. Não é fantástico isto tudo? Ou seja, saber que um simples sorriso e uma atitude postural direita, correta, podemos contrariar estados emocionais negativos, ou seja, estamos aqui a lutar, estamos aqui a trabalhar em prol da nossa saúde mental, né? Isto é uma grande revelação. E antes de concluir, e puxando a brasa nossa sardinha, aqui em Portugal nós temos um grande cientista, um grande neurocientista chamado António Damasio, que é considerado um dos mais respeitados a nível da atualidade da neurociência, e ele, na verdade, já tinha identificado, já revelava esta relação entre corpo e mente. Ele falava nos mapas somatosensoriais, que era exatamente, ele dizia que o cérebro, na verdade, ele anda a vigiar o corpo. E através desses mapas somatosensoriais, realmente, o cérebro vai definir os seus estados emocionais, ou seja, perante como o corpo está, e não só os seus estados emocionais, mas a forma como ver o mundo. Veja que fantástico isso. Então, o nosso corpo, ele tem aqui uma função extraordinária nessa perspectiva da nossa gestão das emoções, da nossa gestão da saúde mental. Portanto, é muito importante nós temos essa atenção e desenvolvermos essa capacidade de consciência corporal, de perante as adversidades, perante algum problema que surja, perante aquelas sensações mais negativas de ansiedade e tristeza, de nós termos aquele insight de ver, deixa-me tentar modular a minha atitude postural, deixa-me abrir um sorriso. Basicamente isso, ou seja, ao abrirmos um sorriso perante uma atitude negativa, o que estamos aqui a fazer é basicamente dar a volta ao cérebro, ou seja, estamos a enganar o cérebro, ou seja, quando nós temos uma sensação negativa, ele naturalmente vai ativar mecanismos de tristeza. Quais são esses mecanismos? Vamos nos enrijecer, vamos ficar cabisbaixos, vamos enrugar a testa e ficar curvados. Ok, mas se nós temos a consciência neste momento e lembrar disto, mas eu tenho aqui o poder, eu se reajo, mesmo perante uma sensação negativa, se eu adoto uma atitude postural e se começo de alguma forma a abrir aqui os meus lábios, eu não preciso rir, eu posso sorrir, né? A diferença é que o rir tem ruído, tem barulho. O sorrir não, é só um gesto facial e abrir um pouco a boca. Olha, os meus olhos já abrem, eu já deixo de franzir a testa. E parece que não, isto é uma forma
como a neurociência prova realmente, de darmos a volta, de enganar o nosso cérebro. Basicamente é isto. Com estas atitudes a gente pode realmente modular, porque o cérebro vai tentar entrar em equilíbrio. Ele não vai perceber, ele vai dizer, então, mas ele está triste, mas ele está sorrindo, mas o que se passa aqui? E ele vai praticamente, ou seja, se a gente, com essas atitudes, nós vamos desencadear mecanismos contra a tristeza. Ou seja, então ele vai criar o equilíbrio corpo e mente e vai deixar de lado este mecanismo da tristeza. Ou seja, e essa é a forma que nós temos realmente de lutar contra esse estado emocional negativo e em prol da nossa positividade e da nossa saúde mental. Portanto, vejam que extraordinário que é isso, o poder que o nosso corpo pode ter em influenciar os nossos estados emocionais. Espero que tenham gostado, chegamos até o fim. E se você conhece alguém que geralmente acaba por ter aqui um estado emocional um pouco aqui muito sensível, que rapidamente entra em tristeza e ansiedade, eu acho que esse vídeo poderia ser aqui uma boa entrega, né? Porque tendo consciência deste poder que nós temos, que está nas nossas mãos, basta nós desenvolvermos essa capacidade de consciência corporal e contrariar as posturas negativas e as rugas na testa, vamos abrir o sorriso, para que essas pessoas possam de alguma forma também controlar esses estados emocionais e rumo à felicidade plena, ok? Até a próxima então! Inspira e Ação, um canal boa onda viciado em saúde, desenvolvimento humano e felicidade. Atenção, boas vibrações em doses altamente contagiosas.